Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ruth do canal Prof. Rutinha e suas suculentas. E no vídeo de hoje eu venho responder uma pergunta muito frequente dos meus inscritos. Por que as minhas suculentas não crescem? Por que elas não se desenvolvem? Se você já gostou do tema deste vídeo, eu peço que se inscreva no canal, que deixe o seu like e que ative o sininho para estar recebendo dicas no cultivo de suculentas toda semana. Eu peço também que vocês me sigam no Instagram. Lá eu posto fotos com a identificação das plantinhas e deixo vídeos de como cultivar estas lindezas. Agora vamos ao vídeo. Esta pergunta, gente, essa dúvida, na verdade, né? É bem frequente, né? As pessoas deixam bastante nos comentários nos comentários dos meus vídeos. Por que as minhas suculentas não se desenvolvem? Por que elas não crescem? Né? Às vezes a gente tem uma plantinha lá, a gente já comprou ela ou ganhou ou fez uma troquinha, né? Já está lá há um tempão e ela não cresce, ela não se desenvolve. Então, gente, é uma série de fatores para que o nosso cultivo dê certo. Para que as nossas suculentas elas se desenvolvam, elas cresçam saudáveis, elas se multipliquem, elas fiquem bonitas, a gente precisa seguir algumas regrinhas básicas. E essas regrinhas são muito importantes para que elas fiquem bonitas, para que elas se multipliquem e para que a gente possa ter um jardim bonito e cheio com as nossas suculentas. Claro que algumas pessoas gostam delas mais compactas, né? Mas outras gostam de fazer multiplicação. Deixa eu compartilhar com vocês, gente, uma alegria aqui no meu jardim. Eu tenho algumas orquídeas, eu cultivo algumas orquídeas também, né? Estou me aventurando em cultivar orquídeas também. Confesso que eu acho o cultivo das orquídeas um pouquinho mais difícil. Eu, se eu não me engano, essa aqui é uma epidendro. Se não for, gente, por favor, as pessoas que cultivam orquídeas, que conhecem, deixem na descrição do vídeo para mim. Eu trouxe ela bem pequenininha do sítio, né? Olha que coisa mais fofinha. É o primeiro ano que ela solta a floração aqui, gente. Eu estou encantada com essa planta. É maravilhosa, né? Muito linda. Aqui eu tenho, né? É uma árvore já antiga que eu tenho aqui atrás de casa, e onde eu cultivo algumas lindezas. Olha essa aqui eu chamo de pingo de ouro, não sei se é este mesmo, né? Essa outra aqui com essas folhinhas que dão uma flor branca muito bonita. E aqui embaixo, deixa eu descer aqui para mostrar para vocês, eu tenho essa Dendrobium. Olha, ou olho de boneca, né? Aqui é o popular olho de boneca. Olha que linda! Eu já tenho elas aqui há algum tempo, mas eu acho que uns 4 anos, né? E esse ano é a maior florada delas, gente. Olha que lindeza! Mas eu estou encantada mesmo com essa pequenininha aqui, essa fofucha aqui. Então, um dos segredos, gente, ou uma das regras básicas para que as nossas plantinhas cresçam e se desenvolvam e fiquem lindas, como essas duas pendentes que eu tenho aqui dentro dessas latas, né? Aqui eu tenho o colar de anzol e o colar de azeitona. É você saber se a sua planta é de meia sombra, sombra ou sol pleno. Essas aqui, por exemplo, são de meia sombra. Então, eu as cultivo pegando o sol da manhã. Porque se eu der o sol pleno, né? Se eu cultivar elas a sol pleno, elas não vão crescer e se desenvolver como vocês estão vendo. São plantas de meia sombra que não toleram sol forte, elas exigem um pouquinho mais de regas, né? Para ficar assim lindas e maravilhosas. Aqui, gente, eu tenho algumas plantinhas de sombra e meia sombra, porém eu as cultivo a meia sombra. Elas ficam mais bonitas a meia sombra, pegando mais luminosidade e pegando de 2 a 3 horas de sol por dia, né? Olha que linda que está essa aqui, maravilhosa. Ela encheu o vaso, como vocês podem ver, eu já posso estar trocando. Aqui também, ó, se multiplicou bastante. Isso tudo por quê? Porque elas estão sendo cultivadas no local certo. O local aonde a gente cultiva nossas suculentas, gente, é um dos segredos importantíssimos para que elas cresçam, para que elas se desenvolvam, para que elas fiquem bonitas e saudáveis. Se eu não cultivá-las no local correto, elas não vão crescer, elas não vão se multiplicar da forma como a gente quer. Por exemplo, aqui, ó, se eu colocar essas suculentas a sol pleno, elas vão queimar,
elas não vão crescer, elas não vão ter um desenvolvimento pleno, bonito, elas não vão se multiplicar. Olha que linda que elas estão, soltando brotos, numa coloração, um verde intenso, maravilhoso, né? Porque essas suculentas de meia sombra, elas ficam bonitas assim, né, gente? Né? Com esse verde maravilhoso, e vocês podem ver que elas têm um brilho nas folhas. Então, elas recebem, né, de 2 a 3 horinhas de sol. Eu cultivo na parte de trás da minha casa. Elas recebem um pouquinho mais de regas. Olha aqui quantas mudas. Imagina, né? Com pouco eu já vou poder conseguir fazer vários novos arranjos com as minhas suculentas, né? E as pessoas que querem cultivar até para estar comercializando, você cultivar as suas suculentas no local certo é um dos segredos para que você possa, né, tê-las saudáveis. Esta gigante maravilhosa aqui, gente, é a Graptoveria fredivis. Olha que linda que ela está. E aqui os seus bebezãos. Eu digo que essa aqui é aqueles filhos que ficam até os 30, 40 anos morando com as suas mamães. Brincadeira, gente. É que os filhotes dela, os bebês, estão tão grandes, né? Elas também estão enormes, né? Mas eles estão enormes ali atrás. Então, já passou do tempo de eu estar tirando eles, né? Aqui eu tenho outra gigante maravilhosa que eu tenho que decapitar, né? Olha as folhas de fora como estão grandes. Então eu já tenho que estar decapitando para mim obter bebês dessa lindeza aqui, que essa é a Mauna brasileira. Então, gente, o que eu faço para que essa planta cresça e fique assim linda? Como ela é uma planta de pleno sol, então eu dou muito sol para ela. A mesma coisa esse cacto monstro, muito sol. Suculentas de pleno sol exigem sol. Então, de 8 a 10 horas por dia, tá? 6 em diante. Quanto mais sol você der, mais resistente a pragas elas vão ficar. Olha aqui essa orelha de Mickey, que coisa linda, soltando os seus brotinhos, né? Umas plantinhas saíram da dormência agora, que estavam no outono e inverno, agora primavera, verão, elas começam a acordar e soltar os seus brotinhos lindos assim. Olha que fofurice! Aqui eu tenho a crassula sarmentosa, alguns chamam de crassula variegata. Essa planta eu só tive sucesso depois que eu comecei a dar muito sol para ela. Ela fungava muito comigo, eu quase a perdi. Aqui, ó, crassula sarmentosa gomit. Essa é a identificaçãozinha dela. E pouca regas, tá, gente? Tem plantinhas que a gente tem que regar bastante, essa já não. Ela tá num potinho de água sanitária, eu rego pouco e dou muito sol para ela. Depois que eu comecei a fazer, a ter esses cuidados com essa plantinha, ela começou a ficar assim, ó. Olha que coisa mais linda, ela está maravilhosa. Já com a crassula gollum, eu dou bastante sol para ela. É uma planta que cresce um pouquinho, tem um crescimento um pouquinho mais lento, gente, né? Para ela chegar a esse porte aqui, ela demorou um pouquinho. Mas eu sempre observando se ela estava saudável e crescendo. Olha que coisa mais linda, maravilhosa, né? Já essa aqui não. Essa aqui já tem um crescimento rápido, né? A prolífica tem um crescimento rápido. Esses bracinhos aqui, gente, ó, são todas, né, mudinhas novas. Então já está na hora de eu tirar desse vasinho, colocar ela num vaso maior para que ela possa se desenvolver, para que ela possa encher. Eu posso estar retirando esses bracinhos e, né, encostando no substrato bem sequinho, próprio para cactos e suculentas, que vão ser novas mudinhas. Que linda! Aqui eu tenho a floração da Orion. Eu amo a floração das Echeveria, gente. Aqui, ó, ela foi polinizada, estou esperando as sementinhas. Vamos ver se esse ano eu consigo fazer mudas por sementes. Vamos ver, né? Uma experiência nova. E eu queria compartilhar com vocês aqui a floração da prolífica. Tem aqui nesse vasinho pequenininho, olha como ele está cheio. E olha que fofurice, que delicadeza. Né? Algumas pessoas perguntam se eu retiro a floração. Eu só retiro, gente, quando elas dão muita, porque tem algumas plantinhas que chegam a dar mais de 6, né, hastes florais. Aí eu retiro porque consome muita energia da planta, né? Mas se ela está com uma ou duas ali, eu deixo porque eu amo ver o meu jardim florido, cheio dessas florzinhas delicadas, mimosas e charmosas. Aqui eu tenho outra, ó, como eu falei para vocês. É muito linda, né? Olha só a delicadeza dessa planta. Esta é nova, eu estou observando ela, né? A Echeveria milkifon, ela é nova aqui no meu jardim. Observando e vendo quais são, né?
as exigências dessa plantinha, né? Olha que linda. Aqui eu tenho eu tinha que compartilhar, né? Uma Graptopétalum paraguaiense, ela tem uma história bem curiosa. Eu fiz essa muda a partir de uma folhinha, né, retirei uma folhinha que tinha caído no chão e joguei dentro desse vaso, que é um vaso que tem tipo uma palmeirinha, um vaso bem grande, enorme. Ele fica na entrada da minha casa, na porta da minha casa, então ele pega pouco sol, ele tem bastante claridade, mas ele não pega sol. Então no início, quando ela cresceu daquela forma lá, gente, ó, daquele jeito lá, ó, meio estioladinha, compridinha, e ela foi crescendo, igual essa aqui, ó, está crescendo, está crescendo. Aí ela começou a sair de dentro do vaso, começou a ficar pendente, começou a crescer, ficar enorme. Eu trouxe ela para frente da varanda agora ela pega o solzinho do final da tarde, agora vem o verão, nessa parte dessa estação da primavera e verão ela vai pegar bastante sol aqui, a partir das 3h30, 4 horas da tarde ela já pega bastante sol. Olha a floração, que linda. E ela está enorme. Então, um dos motivos também, gente, é o tamanho do vaso. Aquilo que eu estava falando para vocês, né? O tamanho do vaso contribui muito para que a planta cresça. Claro, outro ponto, outro aspecto bem importante, você vai ter que ver se a planta é de crescimento, né, de porte grande ou de porte pequeno. Porque tem plantas, algumas equivérias, elas são pequeninas mesmo, né? Como essa Kalanchoe Vivian, aqui a Jade, elas já são de porte grande. Olha o tronco lenhoso dessa planta, que coisa linda. Ela está virando uma mini árvore, né? Maravilhosa. Aqui eu tenho a colher de cobre e a colher de prata. Então, são plantas de porte grande que exigem vasos grandes. Ó, como vocês podem ver, os vasos são bem grandes, são plantas que crescem bastante. Então, eu dei vasos grandes para que as raízes possam se desenvolver saudáveis. Outro ponto bem importante, gente, é que eu as cultivo no tempo. O tempo também, gente, sol e chuva, tá? O tempo que eu digo é sol e chuva, direto. Contribui para que elas cresçam e fiquem gigantes, fiquem maravilhosas, fiquem saudáveis. Olha só que lindeza esse cantinho, como elas estão lindas. Aqui eu tenho a Dick Fratens, essa planta eu tive um pouquinho de dificuldade com ela, ela fungou bastante no início, eu tive que decapitá-la. E ela só começou a se desenvolver e ficar assim linda, maravilhosa, nesse tamanho, depois que eu coloquei ela no tempo, gente. Eu pensei, ó, ou ela vai, né, ou dá certo ou não dá. Então eu trouxe ela para o tempo, depois que eu trouxe ela para o tempo, ela cresceu, está assim, maravilhosa, enorme. O vaso dela também é um vaso bem grande, tá? Aquilo que eu falei para vocês, planta grande, vaso grande, para que ela possa se desenvolver e ficar linducha. O substrato também, né, gente? Um substrato bem drenável, um substrato com nutrientes apropriados, adubação na quantidade certa, nem muito nem mais. Se você adubar demais, a planta ela vai perder as características dela, ela vai crescer demais, vai ficar muito enorme. Se você não adubar também, ela não vai crescer, muitas plantinhas não vão crescer. O vaso no tamanho correto, plantinhas de porte pequeno, vasos menores, plantinhas de porte grande, vasos maiores. O ambiente, se a planta é de sol, se a planta é de sombra, você tem que cultivar elas no ambiente correto. Todas têm que receber bastante luminosidade. Tem plantinhas que gostam de um pouquinho mais de água, tem plantinhas que gostam de menos regas. Então a gente tem que observar tudo isso e dar às nossas plantinhas tudo aquilo que elas precisam para que elas se desenvolvam, para que elas cresçam. Essas aqui eu estou cultivando no tempo, gente. Estou me arriscando agora, colocando elas no tempo, vamos ver como elas vão se desenvolver. Aqui eu tenho uma caraculata enraizando, olha só, que maravilha, ela vai ficar aqui, já está soltando as suas raízes e vai se desenvolver aqui mesmo. Então, eu deixo um grande abraço a todos, né? Espero que vocês tenham gostado das dicas e fiquem todos com Deus.